Bom, gente, vamos seguir falando sobre política, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, negou que o PL tenha direito de indicar nomes para a chapa à reeleição e afirmou que a definição do vice será discutida apenas no período das convenções partidárias. Quem vai trazer mais detalhes para a gente, é claro, como é que está esse tabuleiro para a definição da chapa aqui no estado de São Paulo, é o repórter Misael Mainetti. Misael, traz mais detalhes para a gente, porque essa declaração ocorre justamente após Valdemar indicar o presidente da Alesp, o André do Prado, como vice na chapa de Tarcísio, mas, por enquanto, o martelo não foi batido, vai ficar somente aí para o período das convenções, meu amigo. Traz mais detalhes pra gente, uma boa tarde. Várias situações para a gente citar aqui. Boa tarde para você, Cássio, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Valdemar Costa Neto, ele que é presidente do Partido Liberal, já assinou positivamente e quer André do Prado, presidente da Alesp. E André do Prado está sempre ali, coladinho em Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Toda a coletiva de imprensa que você vai, entrega de obra, enfim, sempre que é possível a gente vê os dois juntos lá. Dito isso, a gente também tem outra situação. Deputados, parlamentares estariam fazendo uma carta com assinaturas pró-André do Prado, ou seja, também fazer um aceno positivo para que ele seja o escolhido para fazer essa chapa com o Tarcísio de Freitas do Republicanos. Seriam 20 assinaturas já confirmadas e a ideia seria conseguir 40 assinaturas para chegar aí nesse denominador comum, vamos dizer assim. Semana passada, sábado agora, estive com o Tarcísio de Freitas em uma coletiva de imprensa que aconteceu em Budas Artes. Perguntei alguma dica para o seu vice, quem é seu vice? E ele não tem dica nenhuma e já foi para a próxima pergunta, não quis falar sobre isso. Nos bastidores dizem que Tarcísio tem preferência por Felício Ramute, ele que é do PSD, que já é o atual vice-governador. Também tentamos questioná-lo nessa coletiva de imprensa sobre a investigação que está acontecendo em Andorra em relação a uma suspeita de lavagem de dinheiro que envolve Felício Ramute, mas a coletiva já tinha acabado e Tarcísio de Freitas estava de saída quando os jornalistas fizeram essa pergunta. Provavelmente ele ouviu e continuou andando. Então são várias as situações. Como mencionei nos bastidores, dizem que ele prefere Felício Ramute, mas também é inegável que ele tem uma grande simpatia, se dá muito bem, tem uma aliança política enorme com André do Prado, do PL. Então, realmente, é uma situação que vai ter que ser muito bem costurada nos bastidores, entre acordos políticos que eles vão fazer ali para ver quem é que vai tentar qualquer tipo de cargo. Só para fechar a participação, Gilberto Kassab, lógico, tem vontade de ter Felício Ramute ali e ele mesmo disse que não vai tentar nenhuma vaga para fazer chapa com Tarcísio de Freitas. Então seria mesmo nessa linha de Felício Ramute ou André do Prado. A gente vai tentar descobrir, vamos seguir acompanhando até o final. Para a gente já começou, né? A eleição já começou. Valeu, Misael. Obrigado pelas informações. Inclusive, gente, olha só, informação de momento, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, acaba de divulgar e confirmar a chapa de governo e também do Senado lá para o Rio de Janeiro. Ele escolheu para governador Douglas Ruas e vice o Rogério Lisboa e no Senado vai concorrer então a 2 cadeiras o atual governador Cláudio Castro e também o nome do Márcio Canella. Eu quero agora conversar com o Vitor Otum, que é também do Rio de Janeiro. Vitor, eu gostaria que você analisasse um pouquinho esses nomes que até então podem ser desconhecidos do público, mas Douglas Ruas é um deputado estadual e também o próprio Rogério Lisboa, né, o ex-prefeito de Nova Iguaçu, é do PP, fazendo então essa coligação, né, esse apoio entre PL e PP no estado do Rio de Janeiro. O Flávio, ele tinha uma escolha de Minerva, né? Ele estava entre 2 opções que tinham seus pontos fracos e pontos fortes, né? O Douglas Ruas é um nome mais desconhecido, ele tem menos coisas para apresentar, mas é muito ligado ao grupo da política de São Gonçalo, que é uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro com 1 milhão de habitantes. E a outra alternativa era o Felipe Cury, atual responsável pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que recebeu, enfim, um triunfo público à época da operação, né, que a Polícia Militar fez no Morro do Alemão. Então ele tinha meio que essas 2 escolhas. A opção pelo Douglas Ruas era mais equilibrada, mais estruturada, e o Cury era uma aposta mais num voto ideológico, né, que tomasse a urna e fosse para frente. Era, de fato, um risco também maior para o
procure, né? Ele de fato não tem mandato hoje em dia, é funcionário público, deve almejar um cargo parlamentar menor, né? Talvez pensando no longo prazo, se tornar uma referência na pauta de segurança pública, que no Rio de Janeiro é muito forte. Mas a chapa do Douglas Ruas, como você falou também, muito bem, Cássio, o vice é o Rogério Lisboa, que é um nome muito consolidado em Nova Iguaçu, que é outra grande região, um grande município do interior fluminense, né? Talvez a segunda maior metrópole do estado. Então, a montagem de chapa agora, como ela se posiciona, ela está bem distribuída pelo interior do Rio de Janeiro. Analisar eleitoralmente o estado do Rio, sempre existe essa tensão entre capital e interior, né? A população é dividida bem certinho, meio a meio. O perfil eleitoral da capital é bastante diferente do interior. Até religiosamente isso acaba se pronunciando, né? O interior é muito mais evangélico, muito mais conservador, muito mais introvertido, então é muito ligado às questões propriamente municipais. O eleitor carioca ele é mais cosmopolita, ele é mais liberal no sentido estrito, né? No sentido americano da coisa. Então, o Eduardo Paes mostrou uma investida para o interior, trouxe para perto de si família Cosolino, que é do município grande em Magé, trouxe para perto de si Washington Reis, que é uma liderança muito grande na região da Baixada Fluminense, que tem muitos votos. Então o Flávio se sentiu obrigado a agir. A verdade é que ele estava, em todos os sentidos, comendo mosca, né? Ele estava perdendo o controle do tabuleiro e a possibilidade que ele teria de fazer uma resistência para essa candidatura do Eduardo Paes, que vem muito forte, né? Vem na máquina do PSD, vem trazendo nomes do interior, vem com a máquina do Rio de Janeiro na mão, vem com muita liderança, uma geração talentosa aqui na cidade do Rio. Então Flávio acabou fazendo uma opção mais segura, mais conservadora, mas de qualquer forma eu acho que a opção também com menor potencial eleitoral. Então, de certa forma, na minha opinião, entrega um pouco os pontos para o estado do Rio de Janeiro. Eu faço essa mesma leitura, Vitor. Também acredito, até pelos nomes e o perfil escolhido, justamente não chama tanta atenção, tanto pela chapa que foi formada pelo Eduardo Paes, se juntando, né, com a Jana Reis, toda ali, né, a família Reis, que tem podemos dizer assim, né, tem um peso muito grande, né, na Baixada, ali na região de Duque de Caxias, tem o eleitor evangélico ao seu lado, o eleitor feminino ao seu lado, então o Eduardo Paes conseguiu formar uma chapa bastante interessante com o MDB. Zé, eu quero saber se chamou atenção, pelo menos te surpreendeu, os nomes que foram definidos por Flávio Bolsonaro e, de certa forma, isso acaba ajudando ou dificultando a vida de Eduardo Paes para chegar ao governo, ao Palácio do Guanabara. Olha, a grande preocupação que eu vi, e o PL teve ali uma conversa e deixou exatamente para Flávio Bolsonaro definir o Rio de Janeiro. Aí o Valdemar está se protegendo em São Paulo, né? Valdemar faz política em São Paulo já há muito tempo, tradicional. Ele é o neto, o pai dele era político também, o Valdemar, né? Filho, era político em São Paulo, então ele tinha uma tradição de militar politicamente em São Paulo. Então ele queria uma liberdade total para negociar São Paulo e deu o Rio, falou, olha, faça o que você quiser em nome do PL. E o Flávio Bolsonaro tem um interesse muito forte no Rio de Janeiro para fazer o seu palanque. É o terceiro colégio eleitoral do país. O incrível, nós estamos vivendo um novo momento político, onde há uma centralidade, eu diria. Nem o Brizola conseguiu ser, ele era famoso, né, o caudilho, ser tão centralizador quanto o Bolsonaro. Quer dizer, ele coloca o dedo a esse e aquele e é eleito. Então, assim, essa chapa tem toda a condição de ser eleita pela força Bolsonaro. O que, sinceramente, me assusta nisso aí é porque o Carlos não ficou lá no Rio de Janeiro, foi criar problema em outro estado. Porque não ficou no Rio de Janeiro, era a hora dele estar no Rio de Janeiro ali se candidatar ao Senado. E teria, sim, uma chance muito alta com a saída do irmão dele, o Flávio Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, o poder de transferência de votos da equipe Bolsonaro, do pai e dos filhos, é realmente muito forte. E é claro que o Senado ali vai ter uma vitória da ala do ex-presidente Jair Bolsonaro.